Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 4 do PET 2 de Língua Portuguesa. Nesta semana, nós faremos a leitura de um gênero textual que é o mito. Nós vamos aprender o que é o mito, suas características e a sua intenção. Vamos à apresentação. O que é um mito? Mito do grego mitos é uma narrativa popular que faz parte da história cultural dos povos. Existem mitos que tentam explicar de forma simples e para o povo a criação do mundo. Outros têm como temas as divindades religiosas, o aparecimento do homem, etc. Diversos povos acolheram os mitos na tentativa de dar respostas às constantes perguntas que as pessoas levantavam sobre a vida e a existência. Mas qual é o objetivo do mito? É explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. Curiosidades sobre o mito. O tempo nos mitos está ligado às origens, ao princípio de todas as coisas. Os fatos não ocorrem necessariamente em sucessão temporal e não há rigidez nas noções de passado, presente e futuro. Os mitos são considerados sagrados pelas sociedades que os criaram. Os mitos se originaram da tradição oral. Eram contados de geração a geração. Tal prática garantiu que, muito tempo depois, eles pudessem ser registrados por escrito. Nos episódios mitológicos, há sempre a presença de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana. A mitologia, como se conhece hoje em dia, tem origem na Grécia Antiga. A cultura grega, que é politeísta, ou seja, acreditam em muitos deuses, possibilitou a criação de um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo e a relação dos seres humanos com a natureza e esses deuses. Características dos mitos. Escrevem a origem dos deuses e das coisas. São narrativas que não possuem uma lógica rígida e se utilizam de símbolos de fácil reconhecimento e compreensão. Não há um limite definido entre o que é natural e o que é sobrenatural. Os principais temas dos mitos são o surgimento do universo e dos elementos da natureza. O nascimento é utilizado como um dos fundamentais símbolos presentes nos mitos, por ser algo do cotidiano e simples de ser compreendido. Os mitos gregos que relatavam a origem das coisas podem ser divididos em duas categorias: teogonia, que são as narrativas sobre o nascimento dos deuses e seu poder, e cosmogonia, que são as narrativas sobre o nascimento do universo e dos elementos da natureza. Exemplos de mitos: mitos de Crono, que fala sobre o tempo e o nascimento dos deuses. Mito de Pandora, sobre a primeira mulher, curiosidade humana, surgimento dos problemas no mundo, semelhante à passagem bíblica sobre Adão e Eva, este que nós vamos ler hoje. Mito de Orfeu e Eurídice, sobre o destino e a morte. Mito de Eros e Psique, sobre o amor e sua união com a alma. E o mito de Narciso, sobre a beleza e a vaidade. Bem, então eu acredito que todos vocês já tiveram algum contato com histórias mitológicas em algum momento, seja através de um livro de história em quadrinhos, ou seja através de um filme, né? Por exemplo, só para citar, nós temos Percy Jackson e os Olimpianos, que é uma história que mistura mitologia grega, romana e até mesmo egípcia. Temos também Cavaleiros do Zodíaco, temos Thor, né? E vários outros que provavelmente vocês já conhecem. Para fazer as atividades, nós vamos ler o mito de Pandora, que é da mitologia grega. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e seu irmão Epimeteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem criado por Prometeu a partir da argila ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens,
Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o sopro de vida. A deusa Afrodite lhe deu beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram a entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor, e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Bom, então esse mito, ele sugere para nós que apesar de todos os males que foram citados aí, todas as angústias que existem no mundo, nós ainda podemos nos apegar a algo que é a esperança, que foi a que ficou dentro da caixa, a única que restou. É bem reflexivo. Então vamos às questões, coloque aí no seu caderno o cabeçalho, nome, turma, professor, disciplina, semana 4 de língua portuguesa e vamos iniciar. Número 1. O que será que os homens fizeram para Zeus castigá-los assim? Bom, como nós vemos aqui no texto, fala assim, olha, porém irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Então, nesse trecho aqui está a resposta. O que aconteceu? Zeus se irritou, pois Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos homens. Há alguma história parecida com essa? Você conhece alguma história semelhante a essa? Então, é uma resposta pessoal. Se você conhece, você vai citar que história que você conhece semelhante a essa. Número 2. O texto mostra uma imagem positiva ou negativa da figura feminina. Que expressões do texto podem justificar a sua resposta? O texto apresenta uma imagem negativa da figura feminina, Nós podemos tirar do texto, para comprovar, alguns adjetivos que são utilizados para a mulher. Como, por exemplo, aqui, olha, fala que ela tinha uma personalidade dissimulada e perigosa. Aqui no finalzinho fala que foi usada a curiosidade, a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo. Então, ela mentia, Então, são aspectos negativos da figura feminina que são apresentados no texto. Número 3. Como você imagina a aparência de cada um desses males libertados por Pandora? Bom, os males libertados são esses aqui, O mal, a fome, a doença, a vingança. Então, você vai colocar e você vai fazer uma descrição. Como que você imagina? Por exemplo, o mal é uma criatura das trevas. Qual que é a aparência dele, Você vai descrever. O ódio seria uma criatura enfurecida e brava.
A fome, uma criatura sofredora, melancólica. Então é isso que você vai fazer com cada um desses males citados aqui. 4. E se fosse Pandora quem contasse essa história? Como ela contaria sua versão? Bom, como nós vimos, a personagem feminina é a encarregada aí de ter todos os defeitos, né? Então, se a mulher contasse a história, provavelmente haveria defeitos para os homens também, e não seria apenas a mulher a culpada por esses males citados. Número 5. O que levou Pandora a abrir a caixa? Foi a curiosidade, né? Como vimos no texto. 6. Quais foram as consequências da abertura da caixa por Pandora? Foi a libertação de monstros horríveis que assolam a humanidade, né? Aqueles todos citados lá, vingança, o ódio, etc. Que espalhou o mal sobre o mundo e transformou os homens em seres duros e cruéis. Número 7. Os mitos percorreram tempos e espaços, chegando até nós por diversos meios, como séries, filmes, livros, teatros, entre outros. Cite um personagem atual baseado nos deuses mitológicos. Justifique sua resposta. Então, essa questão também é pessoal, né? Você pode citar um dos que eu já falei. Nós temos, por exemplo, a história de Game of Thrones, nós temos a história de Hércules, nós temos a história de Moana. Então, dentre dessas histórias, vocês podem citar um personagem atual ou algum outro, né, de sua preferência, que você já tenha lido ou assistido e que você conhece mais. Número 8. Sobre o mito Pandora, marque V para verdadeiro e F para falso. A curiosidade e a mentira de Pandora disseminou sentimentos ruins para a humanidade? Verdade. O único sentimento que ficou na caixa foi o carinho? Falso, foi a esperança. Zeus planejou 2 vinganças contra Prometeu? Falso, foi uma vingança só, né? Que ele ficaria lá preso e comeria o seu fígado. D. Zeus criou Pandora aos moldes dos humanos? Falso, criou aos moldes das deusas, né? Pandora é a personificação dos melhores atributos dos deuses? Falso, né? Porque ela tem qualidades negativas, ela não é a personificação dos melhores atributos dos deuses. 9. Se Pandora não tivesse aberto a caixa, como você acha que seria o mundo atual? Bom, ela libertou muita coisa ruim. Se ela não tivesse aberto a caixa, provavelmente o mundo não estaria com esses problemas citados lá, né? Como doença, fome, ódio, vingança, loucura, inveja, ganância. Não teriam esses males no mundo e o mundo seria melhor. 10. Quando Pandora abriu a caixa, vários males saíram e o mundo mudou. Dentre estes males, qual você devolveria para dentro da caixa? Justifique sua resposta. Então é uma pergunta bem pessoal. Você devolveria qual? A doença? A loucura? Né? Então você vai escolher um e justificar por que você escolheu esse. Eu espero ter ajudado vocês com as atividades da semana 4. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.